abaixo? Alô, 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 deu? Vamos iniciar o nosso estudo desse sábado, agradecendo a Jesus a nossa presença aqui na Fraternidade Espírita João Batista. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, para que possamos fazer a nossa oração e dar início aos nossos trabalhos. Vou fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois a Ti pertence a glória, o poder e a misericórdia, por todos os séculos e séculos, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, estamos aqui reunidos em comunhão com Cristo. Nesse momento eu vou pedir que aqueles que estiverem com o celular ligados ainda, que possam desligar os celulares, para não atrapalhar o nosso trabalho. Nesse momento, todos nós já estamos sendo assistidos pela espiritualidade amiga. Então vamos esquecer os nossos problemas, as nossas preocupações lá fora, para que a gente possa fazer a comunhão mais perfeita possível com Cristo. O estudo hoje é Livro dos Espíritos, né? Naquela sequência que a gente já vem fazendo. Estamos ainda lá no capítulo 4, falando sobre pluralidade das existências, né? Na questão 189, transmigração progressiva. Então, hoje a gente não vai adiantar muito pela nossa hora, né? Já está aí avançada, a gente precisa estar iniciando o trabalho lá na sala. Mas vamos falar sobre alguma coisa, sobre essa transmigração aí, para a gente poder entender. É importante que a gente sempre não esqueça que é estudo, não é palestra. Então, a participação de todos é importantíssima. Precisamos sair daqui sem dúvidas, né? É importante que a gente possa esclarecer através, um auxiliando ao outro, na reflexão, na dúvida, né? Então, vamos lá. Questão 189. Transmigração progressiva. O nosso irmão Allan Kardec pergunta à espiritualidade amiga: desde o início da sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades? Então, desde o início da formação, né, do espírito, o espírito goza da plenitude das suas faculdades? O que vocês acham? Ele tem compreensão, ele tem conhecimento, maturidade, desde o início da formação? Como é que nós somos formados? Como que o espírito é formado? Já falamos isso aqui algumas vezes, né? Na nossa primeira encarnação, qual é a nossa condição espiritual? Vamos lá, gente. Simples e ignorante, né? Então, lá no início, na formação do espírito, né, aonde a gente adquire a individualidade, né, nos tornamos um indivíduo. A partir daquele momento, nós somos um indivíduo, uma consciência separada das outras consciências, né? Porque antes disso, né, na nossa maturidade, né, como ser existente, e ainda vivíamos ainda em coletividade, né, lá na era animal, o que acontece? A coletividade é uma consciência que comanda todas as suas partículas, né, individuais. Vamos observar o cardume, né? Quando a gente vê aquele monte de peixe, em determinado momento eles viram todos para um lado só. Será que eles combinaram? Ó, é para a direita agora, hein? Não é assim. É uma consciência comandando todas as partículas, né, conscienciais. Agora, o espírito, ele tem uma individualidade. É um indivíduo, uma consciência pensante, separada das outras. O que você pensa não é a mesma coisa que o outro pensa.
Nesse momento, nós estamos na condição de simples e ignorante. Simples por quê? Sem tendência nenhuma, nem ao bem, nem ao mal, nenhuma tendência. E ignorante por quê? Sem conhecimento de nada. É o nosso primeiro passo, a nossa primeira encarnação é exatamente desse jeito, né? Só que dentro dessas condições, o que Deus nos dá? O livre-arbítrio. E aí a gente fala de liberdade, né? Livre-arbítrio e liberdade. É liberdade. Liberdade é diferente de libertinagem. Qual é a diferença de liberdade para libertinagem? É que a liberdade está diretamente associada a uma responsabilidade. Então, quando você é livre, né, dentro de uma consciência, você tem responsabilidade pelo aquilo que você escolhe, né? Tudo que nós escolhemos, ou qualquer caminho que nós escolhemos, nós temos uma colheita. Iremos nos responsabilizar por aqueles atos, seja ele bom ou seja ele ruim, né? Mas o Pai nos dá o quê? A liberdade de escolha. E Ele diz assim: filho, você foi criado para ser perfeito. Essa é a vontade de Deus. Todos nós seremos perfeitos um dia, ou santos, né? A gente fala, né, da santidade, desses espíritos que chegam à perfeição. Todos nós chegaremos lá, porque os espíritos perfeitos não foram criados perfeitos. O Cristo um dia foi simples e ignorante, sem tendência ao mal, sem tendência ao bem, sem compreensão de nada. Só que quando ele foi criado, é um espírito muito mais velho que qualquer um de nós, o mundo em que ele teve as suas primeiras reencarnações nem existe mais. E nós nem éramos criados ainda. Ele chegou à perfeição numa época em que nós nem existíamos. A gente vê a antiguidade do nosso irmão maior, né? Mas não existe privilégio na criação, porque às vezes a gente acha que os santos foram criados santos, né? Então existiria privilégio na criação. Não existe privilégio. Todos somos criados simples e ignorantes. E a determinação, isso é uma determinação de Deus. Todos nós seremos perfeitos. E aí a gente pergunta, mas quando, né? Quando chegaremos à perfeição? E aí é que entra o livre-arbítrio. Você será perfeito, filho, dentro das suas escolhas. O caminho será mostrado. Dentro de nós temos a essência divina, né? Que dá para cada um de nós a intuição, a noção do que é certo, do que é errado, né? E aí a gente tem o livre-arbítrio para escolher, dentro daquilo que a gente vai aprendendo em cada encarnação, né? As escolhas que a gente deve fazer. Então, a liberdade é isso. Libertinagem, o que é? É a liberdade sem responsabilidade. Então, na verdade, isso não existe, né? Porque toda escolha nossa está ligada a uma responsabilidade, então a gente tem que compreender que a libertinagem não existe. É uma condição do espírito que ainda não compreende a sua própria consciência, né? Então, quando ele pergunta aqui se desde o início da sua formação o espírito goza da plenitude de suas faculdades, né, os irmãos espirituais respondem não, pois o espírito, assim como o homem, tem também a sua infância. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência instinta e mal têm consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só desenvolve pouco a pouco, né? Então, assim como aqui no mundo físico, a criança não nasce sabendo de tudo, né? Já fazendo as suas escolhas. Não é assim, né? Tem a fase lá do bebê, né? Da infância, começa a aprender ainda a andar, aprender tudo de novo, né? Até chegar à fase da juventude e aí da fase adulta. Então tem todos os passos, e esses passos são extremamente importantes para cada um de nós, porque a natureza não dá salto. 190. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? Então, qual é o estado da alma na sua primeira encarnação? Alguém quer falar? Já falamos, mas vamos comentar sobre isso, porque a gente vai observar, e a gente já falou isso várias vezes aqui, que o nosso irmão Allan Kardec, ele faz a mesma pergunta de formas diferentes, para que a gente possa realmente ter a compreensão, né? Então ele pergunta mais ou menos igual à primeira pergunta.
qual é o estado da alma na sua primeira encarnação? Né? Os irmãos respondem, o estado de infância se compara à vida corporal. Sua inteligência mal desabrocha, ela ensaia para a vida. Então, é a mesma pergunta e as mesmas respostas, mas para que a gente possa entender, né? São perguntas feitas de forma diferente. 191. As almas de nosso selvagem são almas no estado de infância? E aí agora ele avançou um pouco mais. Então, quando a gente fala de selvagem, inclusive hoje, não é mais usado esse termo, né, selvagem, porque lembra espíritos ruins, né? Então, o selvagem que ele coloca aqui, a compreensão, esses irmãos que vivem num lugar onde não tem compreensão nenhuma, não tem estudo, não tem desenvolvimento intelectual, né? Então, esses homens, as almas deles, né, desses selvagens, são almas no estado da infância, né? Já falamos o que é a alma no estado da infância, né? Aquela alma lá na sua primeira encarnação. Os irmãos respondem, infância relativa, mas são almas já desenvolvidas, elas já nutrem de paixões. Então veja bem, não são espíritos, esse selvagem que a gente diz, né? Espíritos que vivem em lugares em que não tem ainda as informações que nós temos. Hoje muito pouco isso acontece, né? Porque a gente observa que até os índios, lá no meio da mata, já tem um celular, né? Então eles já estão informados. Mas ele quer relacionar a essas pessoas que vivem em lugares realmente totalmente distante de informações. Esses homens, eles não estão na fase da infância, quer dizer, sua primeira encarnação, simples e ignorante. Não, já deram passos, né? Então é uma infância relativa, já nutrem paixões, já têm escolhas, né? Já fizeram algumas escolhas, então não é uma fase de infância, lá na sua primeira reencarnação. A gente vai ver aqui na 191, ele diz assim, 191A, as paixões são, portanto, um sinal de desenvolvimento? Olha que interessante essa pergunta. O espírito que nutre paixões. Todo mundo sabe o que é paixões? Quem sabe o que é paixão? Em termos espirituais. Não, gente, ninguém. Ninguém quer falar ou ninguém sabe? Então, as paixões são exatamente as escolhas, muitas vezes equivocadas, que cada um de nós escolhemos, né? Então, vamos dar exemplo de paixões. Apego é uma paixão, né? A vaidade é uma paixão. O orgulho é uma paixão. Então, são as escolhas mais fáceis que nós fazemos, que não são um desenvolvimento espiritual em termos morais, mas mais a nível intelectual de escolha momentânea. Então ele fala, as paixões são, portanto, um sinal de desenvolvimento? Sim ou não? Se comparado a um espírito lá na infância, que ainda está na sua fase, numa consciência ainda, sem escolha nenhuma, sem tendência nenhuma, se comparado ao espírito que já tem paixões, aos espíritos que não têm ainda nenhuma tendência, houve uma evolução ou não houve? Houve um desenvolvimento ou não houve? Houve escolhas, mesmo que ainda equivocada, né? Nós não escolhemos logo de imediato as coisas boas, porque até nem compreendemos, né? Então, mesmo que equivocada, houve um desenvolvimento. Olha aqui que o irmão responde, né? Então, as paixões são, portanto, um sinal de desenvolvimento? Desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. Houve escolha, mas ainda não é uma coisa perfeita, mas já escolheu, né? Então, não é a fase de infância. Então, desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. Elas são um sinal da atividade da consciência do eu. Quer dizer, é a consciência que já começou a escolher, já começou a fazer sua caminhada. Não é ainda aquela consciência lá no início, que não tem tendência nenhuma, não sabe nem para que caminho vai, né? Então, já houve uma escolha. Ao passo que na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germe. A inteligência primitiva, aquela que saiu realmente
das mãos do Criador, como espírito, né? A individualidade inicial, que ainda não sabe para onde vai, né? Então, já houve escolha. A vida do espírito, no seu conjunto, percorre as mesmas fases que vemos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao da infância, para chegar através de sucessões de períodos ao estado adulto, que é a perfeição, com a diferença de não ter o declínio e a decrepitude da vida corporal. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a vida do espírito, quer dizer, o amadurecimento espiritual, ele acompanha mais ou menos, para a gente ter uma comparação, ao amadurecimento do corpo físico. A gente chega aqui, né, como um bebê, né, chega lá nos seus 2, 3 anos, né, primeiro ano começa a andar, segundo ano um pouco mais equilibrado, 3 anos, 4 anos, 5 anos, chegamos à fase da adolescência e depois chega na fase adulta, que seria, no caso, o espírito perfeito. No caso do corpo físico é a mesma coisa. A diferença do espírito para o corpo físico é o seguinte, que quando chegamos à fase adulta, o que acontece quando você chega na sua fase adulta? Você começa a declinar, começa a envelhecer, perder vitalidade. Você chega a um ponto máximo do seu desenvolvimento corporal e depois você começa a declinar. O espírito declina? Não. Essa é a diferença. O que acontece? Tudo que você adquiriu de conhecimento e de maturidade espiritual, você não perde mais. Isso é que é importante a gente entender, né? Porque a compreensão da continuidade da vida está exatamente aí. Qual é o sentido da vida? Por que eu tenho que me amadurecer espiritualmente? Por que eu tenho que adquirir virtudes? Aquele que pensa que a vida é única, morreu, acabou, vai se preocupar em se amadurecer espiritualmente? Não vai, ele não tem compreensão de que a vida continua. E que ela continua das seguintes condições. Primeiro, você mantém a sua individualidade. O que significa? Que você é você. Eu adoro churrasco. Não, porque ele morreu, ele parou de gostar de churrasco? Ele continua gostando de churrasco, né? Eu sou uma pessoa muito egoísta, mas quando eu morrer eu vou virar santo. Vai não, vai continuar egoísta. Nós mantemos a nossa individualidade. Tudo de bom que adquirimos, levamos conosco. Tudo de ruim que ainda não desenvolvemos, levamos conosco. Então há uma responsabilidade, quando você começa a entender que você é um espírito, que você não irá morrer, que a morte espiritual não existe, quer dizer, que a sua morte não existe. Existe o quê? A morte do corpo físico. E o corpo físico é matéria, que iremos vestir tantas vezes quantas forem necessárias, até que a gente atinja a perfeição espiritual. Então, entendendo a condição espiritual, que você é um espírito, você começa a ter a força de vontade de se desenvolver como esse ser eterno que é. Porque você sabe que se você é um espírito, hoje você é o resultado de ontem. Mas amanhã você será o resultado de hoje. Então, aquele que não quer sofrer mais amanhã, terá que se corrigir hoje. Porque não existe milagre, né? Aquela história em que a gente diz assim, quando a pessoa desencarna, né? Descansou. Será que descansou? Né? Porque a gente tem a impressão falsa de que quando você desencarna, ou quando morre, né? Cada um dá o termo que mais entende, que a pessoa vira santo, né? Mas não, ele era tão ruim, mas com certeza agora ele está melhor. Será? Se ele era tão ruim, ele continua tão ruim. Porque o que nós levamos, a mala nossa, a nossa bagagem, não é a nossa casa, não é o nosso carro, não é a roupa que mais gostamos, não é o nosso corpo, não é a nossa identidade. Não, o que a gente leva são as virtudes adquiridas e as mazelas em que ainda deixamos permanecer em nosso coração e nossa consciência. E essa é a nossa responsabilização, né? Quantas vezes não nos esforçamos aqui no mundo físico para aprender a perdoar o outro, aprender a ser útil na vida do outro, seja esse outro mais próximo ou mais distante,
a tirar do nosso coração o egoísmo, a vaidade, o orgulho, o preconceito, o apego. A gente vive aqui como se fosse, né? Como se a gente não fosse morrer. Ou que, se a gente fosse morrer, não, as nossas atitudes não teriam nenhuma responsabilidade sobre isso. É importante a gente entender que a vida física, todos os dias nossos, é extremamente importante na nossa eternidade espiritual. Todas as dores que hoje sentimos, pode ter certeza que a causa delas, se não foi nessa vida, foi na vida anterior, foi nas encarnações anteriores, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? A gente sempre já repete muito isso aqui, porque às vezes a gente quer botar a culpa das nossas dores em qualquer pessoa. Ah, eu tenho essa doença porque eu herdei, foi a herança que meu pai deixou, essa diabetes, né? Pressão alta, foi a herança que meu pai deixou, ele era hipertenso, né? E acabei sendo hipertenso também. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Existem pais saudáveis e filhos doentes, ou pais doentes e filhos saudáveis. Não há uma obrigatoriedade que você venha a ter as mesmas doenças ou as mesmas dificuldades que seus pais têm, né? Por quê? Porque depende da sua programação reencarnatória. O espírito, a carne nasce da carne, mas o espírito não nasce do espírito. Os pais não criam o espírito dos filhos, né? Os espíritos já eram criados, apenas vestem aquele corpo. É importante a gente entender essa responsabilidade, porque quem é que quer continuar sofrendo? As dores que nós sentimos, não só físicas, mas as dores morais, né? As dores das relações difíceis, né? Os problemas em que nós carregamos, das dificuldades do perdão. Quem é que quer continuar sofrendo? Quando a gente diz assim, eu não fiz nada nessa encarnação, ou não fiz nada, que a pessoa diz, né? Eu não fiz nada para sofrer do jeito que eu estou sofrendo. Sempre fui uma pessoa justa, sempre procurei ser bom com os outros, sempre procurei cumprir com as minhas responsabilidades. Por que eu estou sofrendo assim? Quando isso acontece, precisamos fazer uma reflexão profunda e sincera conosco mesmo. Se nós somos espíritos e não encontramos nessa encarnação, olhando para a nossa própria encarnação desde a infância até agora, nenhuma atividade, nenhum comportamento nosso que justifique as dores que hoje sentimos, então pode ter certeza que a causa dessa dor está na encarnação anterior, ou nas encarnações anteriores, né? Porque é importante a gente entender que a lei de causa e efeito é, antes de ser justiça, é lei de amor. É a lei para que a gente possa realmente crescer como seres espirituais. A única forma que nós temos de desenvolver a nossa consciência é a gente entender que qualquer mal que você causa ao outro, seja um mal olhado, você se responsabiliza por ele. E em algum momento, você vai ter que sofrer as dores desse mal olhado, né? Teremos que corrigir todos os nossos erros. Teremos que realmente eliminar todo o mal que causamos a nós, à natureza, aos animais, né? Para que a gente possa um dia ser um espírito perfeito. Porque a perfeição, ela está no aspecto intelectual, que é a compreensão de tudo, e no aspecto moral, que é o desenvolvimento do sentimento nosso, né? Aprender realmente a amar o outro, a amar a natureza, né? A amar a tudo aquilo que é colocado para cada um de nós. Então, para isso, precisamos realmente fazer as reflexões verdadeiras conosco mesmo, né? Como Santo Agostinho ensina para a gente, todos os dias, no final do dia, olhe para você mesmo no espelho, mas não é para ver se hoje eu estou mais enrugado do que ontem, né? Não é para ver se uma manchinha que aconteceu no rosto, não é para isso, é para enxergar você, ser espiritual. Quais são as atitudes tuas de hoje que te engrandeceram? Ou quais são as suas atitudes de hoje que te colocaram numa situação difícil, né? Porque cada dia nosso é comparado a cada encarnação que a gente tem. São dias importantes. Nós saberemos que iremos desencarnar. Alguém tem dúvida disso aí? Quem tem, a gente vai ter que conversar. Todos nós
todos nós retornaremos ao mundo espiritual, porque a verdadeira vida do espírito é no mundo espiritual, não é aqui, de posse desse corpo grosseiro, né? Se iremos retornar, qual a condição que iremos retornar? Pior ou melhor do que chegamos? Né? Quais são as atitudes que nós estamos colocando para nós mesmos? Né? Então é importante que a gente entenda, eu não quero mais sofrer, porque as pessoas dizem assim, né? Nós dissemos assim, não quero mais passar por isso. Mas para não passar pelas dores, precisamos nos corrigir. É um trabalho que nós temos conosco mesmo, porque ninguém consegue corrigir você, e nem você consegue corrigir o outro. Né? Nós conseguimos dar exemplo, através das nossas atitudes, né? Através daquilo que a gente fala, através do carinho que a gente tem com o outro. Né? Conseguimos influenciar, mas desenvolver o outro a gente não consegue. Nós não conseguimos nem fazer isso pela pessoa que a gente mais ama, os nossos filhos, né? O nosso esposo, a nossa esposa, não conseguimos, porque somos seres individuais. A primeira questão foi essa. Nós somos indivíduos únicos, consciência única, responsável por si mesmo, né? Mas precisamos a cada dia nos responsabilizar pelos nossos atos. Por isso, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos e o Evangelho, segundo o Espiritismo, todo o Pentateuco é importante. Mas esses dois livros, que é o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, Pergunta e Resposta, e o Evangelho, que é a moral do Cristo, é importante que a gente consiga colocar essas orientações para a nossa vida, senão perde o sentido. Parece que só o outro é imperfeito, né? A gente tem essa noção, né? Eu não tenho perfeição, eu sou uma pessoa maravilhosa. Será? Né? A gente precisa entender que se vivemos num mundo de prova e expiação, não estamos aqui à toa. Tem gente que fala, eu não pertenço a esse lugar, não, esse lugar é muito ruim. Como assim? Se o lugar é ruim e você está aqui, tu pertence ou não pertence? Né? Então, é interessante a gente se enquadrar dentro dessas questões para que a gente não se santifique antes do tempo. Precisamos entender que somos espíritos imperfeitos, sim. Temos mazelas demais, dificuldades, né? Preconceitos. Como temos preconceito, né? A gente diz assim, eu não tenho preconceito nenhum. Né? A pessoa pode pensar e agir do jeito que ela quiser, que eu compreendo. Aí lá dentro da gente diz uma palavrinha dizendo assim, desde que não seja perto de mim, né? Dentro da minha família, né? Que não seja meu filho, que não seja minha esposa. É importante a gente dizer que somos preconceituosos, sim, porque nós achamos que a nossa opinião é a que mais vale, né? Não consideramos a opinião do outro, né? Desvalorizamos o que o outro pensa. Então, quando a gente pensa assim, a gente não está pensando como espírito, e sim como aquele ser encarnado, aquela alma encarnada que ainda não tem compreensão de si mesma, né? Então, temos que ter responsabilidade conosco mesmo. 192. Podemos, a partir desta vida, com uma conduta perfeita, transpor todos os graus e nos tornarmos espíritos puros, sem passar por outros graus intermediários? O que vocês acham? Podemos, numa encarnação, atingir a perfeição. Transpor todos os graus de amadurecimento. Vocês acham que dá tempo para isso? Uma encarnação de 100 anos, vamos botar aí 100 anos, 110 anos. Dá tempo? Não, gente. Dá tempo de chegar à perfeição? Né? Você vê que não dá. Vamos falar de amor? A gente fala assim de amor, né? Ah, porque eu amo. Todos nós conseguimos amar. Mas o nosso amor está diretamente relacionado à nossa capacidade de compreensão. Por que isso? Porque tem um amor apego. Eu amo com posse. Amo, mas é meu. Alguém é de alguém? A gente tem aquele termo que a gente usa, né? Meu filho, meu marido, minha esposa. Porque é um vocabulário ainda pobre que a gente utiliza. Mas ninguém é de ninguém. Né? É o amor apego. Não é verdade? A pessoa diz assim, eu tenho ciúme porque só tem ciúme quem ama. Ciúme é a mesma coisa que amor? Então, olha como é que a gente não consegue amar ainda. Né?
Porque quando a gente fala de amor, que o Cristo nos ensinou, é a reunião de todas as virtudes. A gente dá o nome de amor. Então, quando a gente pensa em virtudes, são N's aquelas que a gente já compreende e outras que a gente ainda nem compreende que é virtude. Reunião de todas, a gente dá o nome de amor. Então, quando a gente ama, precisamos ser um amor desapegado, né? Um amor que liberta, um amor no qual você se isola para que o outro se rebaixe, para que o outro se eleve. Quem ama assim? Se rebaixando para que o outro se eleve. Primeira coisa que a gente pensa, não vou me rebaixar por ninguém não. Não é assim que a gente fala? E rebaixar para que o outro se eleve é sinônimo de humildade. O amor tem que ter humildade. Porque humildade é uma virtude. A reunião de todas, a gente dá o nome de amor. Paciência, humildade, benevolência, caridade. E vamos falando aí, quantas virtudes a gente tem que adquirir? Perdão. A gente ama, mas se a pessoa te trair, você odeia a pessoa no dia seguinte. Mas ontem você estava amando, hoje eu já estou odiando, meu filho me traiu. Né? É o amor que tem condição. Eu te amo na condição de. Para eu te amar, você tem que me amar primeiro. E aí o Cristo diz, amar ao próximo como a si mesmo. A primeira pessoa que a gente tem que amar é a gente mesmo. Quem não se ama, não consegue amar o outro. Não consegue. Tem que se amar primeiro. Né? E aí a gente fala, mas o amor não é a reunião das virtudes? Para se amar, você tem que se moralizar. Primeiro você tem que fazer a reforma íntima, verdadeira. Né? Se desenvolver como ser espiritual, retirar as mazelas que te impedem o crescimento. O egoísmo, a vaidade, o orgulho, o preconceito, preguiça, né? Falta de indulgência, né? Que é a fofoca, né? Tem que parar de fazer fofoca para aprender a amar. Né? Então, por isso é que estudando essa doutrina, que é uma doutrina esclarecedora, que traz para a gente os ensinamentos do Cristo de uma forma direta, é que a gente consegue realmente entender essa questão do amor. Então, ele diz, podemos, a partir dessa vida, com uma conduta perfeita, transpor todos os graus e tornarmos espíritos puros? Os irmãos respondem, não. Pois que o homem julga ser perfeito, está longe da perfeição. Aquilo que a gente acha que é perfeito, está longe do que é perfeito. Porque a gente não entende ainda o que é realmente perfeito. Né? Haja vista que aquilo que você acha que é certo hoje, daqui a 10 anos você vai falar, meu Deus, como eu pensava assim. É só a gente fazer uma regressão, né? Olha, 10 anos atrás, como você agia em determinadas situações. Aí você fala assim, meu Deus, quanta ignorância, né? Mas naquela época você achava que você estava certo. Era a sua certeza naquela época. Por isso a nossa certeza é variável. Ela depende de quanto você vai amadurecendo. Porque quando você tiver dúvida da tua certeza, pergunta a quem? Pergunta a ele. Porque a certeza, a condição mais certa que nós temos de conhecimento, né, é o Cristo. Toda vez que a gente tem dúvida de alguma atitude nossa, pergunta a ele, o que ele faria na nossa situação? Geralmente recebemos a resposta, mas não concordamos. Não é assim? Não, isso não. Não concordamos. Pergunta ao Cristo quando tiver dúvida. Como que eu devo agir? Aí ele vai te responder. Porque vem na consciência, né? Você fala, mas assim não dá não. Porque a tua certeza ainda é muito aquém da realidade. Porque depende da tua maturidade espiritual. Né? Por isso o irmão diz aqui, pois que o homem julga ser perfeito, está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que ele não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto permite sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Assim como uma criança, que por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à idade madura. Ou ainda, como o doente que passa pela convalescência antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve progredir em conhecimento e em moralidade. Então,
Não dá para a gente achar que numa encarnação a gente vai conseguir chegar à perfeição, porque os passos são lentos. Uma fruta não nasce madura, ela nasce verde. E se você pegar ela, tirar do pé, forçar o amadurecimento dela, tu apodrece ela, mas ela não amadurece. Ah, eu vou envolver aqui, vou botar no forno, vou acender o forno que ela vai amadurecer. Apodrece a fruta. Ela tem que ter o tempo dela. Assim como o espírito é assim também, né? Muitas vezes a gente tem conhecimento do que é certo, quando a gente se esforça para isso, né? Através do estudo. Mas conseguimos pegar esse conhecimento e nos moralizar imediatamente? Não conseguimos. Quantas coisas já temos conhecimento que é certo, mas ainda não conseguimos fazer? Um exemplo muito simples dentro de nós é a questão do perdão. Já sabemos que precisamos perdoar, mas é fácil perdoar uma ofensa? É fácil? Não é fácil. Sabemos o quanto é difícil perdoar, o quanto é difícil entender que o outro que te maltratou, de alguma forma, é um doente espiritual. Ele só te maltratou porque ele é doente. Mas é difícil a gente entender isso, porque a gente fala, injusto isso, é injustiça o que foi feito comigo, né? E quando a gente usa essa palavra injustiça, mesmo que a gente ainda não tenha consciência, a gente está dizendo que Deus está sendo injusto com você, porque existe alguma coisa que aconteça contigo que não haja uma permissão de Deus? Qualquer coisa, seja uma doença grave, seja uma relação difícil, seja uma traição, Deus permitiu ou não permitiu? Porque se Ele não permitisse, não aconteceria. Mas é permissão, veja bem. Ele não trouxe esse mal para você, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Achamos que Deus trouxe a dor, trouxe a doença. Não. Ele permitiu. Permitiu porque em determinado momento da tua vida, nessa encarnação ou encarnações anteriores, você errou dentro daquele aspecto. Se hoje você tem, por exemplo, uma diabetes descontrolada, né? É porque em outras encarnações você abusou do seu corpo físico de tal forma que imprimiu no seu corpo espiritual um desequilíbrio que, ao formar o novo corpo, o seu novo corpo vem com a diabetes. Assim é o problema cardíaco, assim é o problema da mente, mental, né? Assim são todas as situações difíceis que nós temos. Os filhos difíceis que nós temos, né? As relações dentro de casa conturbadas que nós temos, são escolhas nossas para uma nova encarnação em que a gente precisa, dentro daquele contexto, nos equilibrar dentro da nossa família. Então, Deus permitiu? Permitiu. Só que você é quem fez essas escolhas diante das atitudes anteriores. Então, não dá para numa encarnação você chegar à perfeição por isso, porque precisamos amadurecer moralmente e amadurecer intelectualmente. Intelectualmente, muitas vezes a gente consegue com mais velocidade. Por quê? Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente observa que ela é uma doutrina racional. Ela nos leva ao raciocínio, né? Então você começa a ver que dentro dessa filosofia raciocinada, a gente consegue entender, poxa, é isso mesmo. Mas coloca isso em prática. Desenvolve a tua moralidade colocando isso em prática, né? Desenvolvendo as virtudes necessárias para o nosso crescimento. A gente vê o quanto é difícil, como precisamos nos esforçar, porque o trabalho é todo dia. Muitas vezes tem dia que você está super forte dentro daquele parâmetro de crescimento. No outro dia você não está tão assim, né? Então por isso que há essa dificuldade. Mas é possível. É importante que a gente se esforce, porque é possível a gente realmente se desenvolver. Na próxima questão, o nosso irmão pergunta assim: o homem, ao menos, pode garantir, a partir desta vida, uma existência futura menos cheia de amargura? O que vocês acham? Então, quer dizer, a partir dessa encarnação nossa agora, podemos realmente garantir as próximas encarnações com menos dor? Isso a gente consegue? O que vocês acham? Conseguimos.
Essa é a proposta. Essa é a proposta. Que a gente possa, nessa encarnação, aproveitar ao máximo o nosso desenvolvimento moral e intelectual, para que a gente não venha nas próximas encarnações sofrer tanto como a gente sofre nessa. Essa é a proposta. Nós viemos aqui para nos amadurecer espiritualmente. Porque a vida não continua? Não voltaremos outras vezes? Até que a gente chegue à perfeição? Não é assim o processo? Se nós voltaremos, isso é uma certeza, eu quero voltar melhor. Eu não quero voltar com as dores que eu vi nessa encarnação. Eu não quero voltar com as dificuldades de relações que eu tenho agora. Com as pessoas tão difíceis de conviver, né? Com as traições, né? Eu não quero voltar na próxima encarnação ainda com o meu coração congestionado das mazelas que me impede a compreensão, que me impede o crescimento. Eu não quero ser tão egoísta como eu sou agora. Eu não quero ter o orgulho que eu tenho agora. Para isso eu preciso, nessa encarnação, melhorar o mais possível dentro da minha compreensão, né? Para que eu possa realmente chegar nas próximas encarnações em condições melhores. A espiritualidade geralmente nos orienta da seguinte forma: todos nós conseguimos amadurecer alguma coisa que seja na encarnação presente. Por pior que você tome as suas atitudes, ainda sem a compreensão dessa continuidade espiritual, nós conseguimos alguma coisa ainda amadurecer. É só a gente pensar o seguinte: a pessoa mais perversa que nós conhecemos, né? Aqueles assassinos, os estupradores, essas pessoas que a gente olha, esses irmãos que a gente olha e fala assim, meu Deus, ainda não tem compreensão de nada. Mas eles amam os seus filhos, a sua esposa, a sua mãe. Alguma coisa eles conseguiram compreender. Nem que seja o mínimo possível, mas eles já saem daqui com uma compreensão diferenciada. E a gente observa isso, né, nos tratamentos espirituais. Quando uma pessoa chega obsediada, com um irmão perverso, vou terminar já, com um irmão perverso, muitas vezes prejudicando aquela pessoa encarnada ali. E quando o espírito é dialogado, quando há uma conversa com esse espírito, e ele não aceita a nova proposta de perdão, a nova proposta de largar aquele processo permissivo ali, de dor, muitas vezes a gente traz, ou a espiritualidade traz, a mãe que ele amava muito, a esposa que ele amava muito. E diante dessa pessoa, ele toca o coração dele. E ele começa a perceber que ele precisa realmente se desenvolver. Então, por isso que a gente tem que entender que alguma coisa a gente melhora. E essa coisa que a gente melhora, seja pequena que for, vai nos ajudar nas próximas encarnações. Vai nos ajudar. São ônus, né? São bônus necessários para cada um de nós, né? É que vai nos ajudar num processo difícil, muitas vezes, nas próximas encarnações. Então, por isso é importante a gente estudar, né, com essa profundidade e entender que a doutrina espírita, ela traz para cada um de nós a oportunidade dessa reflexão que precisamos fazer diariamente. É todo dia. A gente não ora todo dia, não faz a nossa oração todo dia? É nesse momento que precisamos entender que condição nós estamos ainda. Porque é muito difícil passar por aqui sem esse desenvolvimento. A dor é muito grande. Quando a gente desperta no mundo espiritual e olha para a encarnação e fala quanta oportunidade perdida. Poderia ter feito isso, ou poderia não ter feito aquilo, né? Então, isso é a nossa oportunidade aí. Alguém quer fazer algum comentário para a gente encerrar? Sobre o que nós falamos hoje. Hoje eu falei sozinho, hein? Eu não sei se os pensamentos, né? Porque às vezes a gente não fala só com a palavra, né? Não materializa, né? O pensamento está voando. Mas é importante a participação, viu, gente? Porque aquilo que eu sou apenas, não existe professor dentro da doutrina espírita. Não existe isso. Todos nós estamos amadurecendo juntos. Então, por isso que eu falo, a participação é importante para todos. Eu auxilio o outro com a minha dúvida, eu auxilio o outro com a minha reflexão. Mas hoje eu falei sozinho. Vamos ver o próximo sábado, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade
né? E vamos iniciar o nosso tratamento mediúnico aí. Obrigado.